E se você descobrisse que tem apenas 3 anos de vida? Qual seria o seu maior arrependimento? Quando o bilionário Elliot Callaghan recebeu a notícia devastadora de que estava morrendo, ele pensou que sua história estava chegando ao fim. Mas o destino tinha outros planos. Um encontro casual com Lisa, uma garçonete com fogo nos olhos e uma determinação de aço, mudaria tudo. O que começou como um contrato desesperado por um herdeiro transformou-se em algo muito mais perigoso, um amor capaz de curar as feridas mais profundas ou destruí-los completamente. Mas o que aconteceu depois? Ninguém ali poderia imaginar. Se esta história tocar seu coração e despertar sua imaginação, inscreva-se no canal. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo e, se cada momento valeu a pena, comenta um valeu a pena. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Elliot Callaghan. O aroma do café colombiano premium pairava no ar de seu escritório na cobertura, misturando-se com o cheiro sutil de couro italiano das poltronas. Seus dedos deslizavam pelo tablet, analisando relatórios financeiros que, mais uma vez, mostravam o crescimento exponencial de seu império hoteleiro. Aos 38 anos, Elliot havia construído algo com que poucos homens poderiam sonhar, uma fortuna de bilhões de dólares e hotéis de luxo espalhados pelos 5 continentes. Mas, naquela manhã, algo estava errado. A tontura o atingiu sem aviso, forçando-o a se apoiar na mesa de mogno. O mundo girou por alguns segundos e uma estranha sensação de fraqueza tomou conta de suas pernas. Elliot respirou fundo, tentando ignorar o sintoma como vinha fazendo nas últimas semanas. Afinal, homens como ele não tinham tempo para fraquezas. Apenas estresse, murmurou para si mesmo, ajustando sua gravata de seda italiana. Mas seu corpo não mentia. Nas 3 semanas seguintes, os episódios se intensificaram. A fadiga que ele antes atribuía a longos dias de trabalho agora o acompanhava desde o momento em que abria os olhos. Suas mãos, sempre firmes durante negociações milionárias, começaram a tremer sutilmente quando ele assinava contratos importantes. Foi Marcos, seu assistente pessoal há mais de uma década, quem finalmente o confrontou. Senhor Callaghan, com todo o respeito, o senhor precisa ver um médico. Hoje. Elliot olhou para Marcos através de seus óculos de aros dourados, notando pela primeira vez a preocupação genuína nos olhos do homem que conhecia seus hábitos melhor do que ninguém. Estou bem, Marcos. É apenas. Não, o senhor não está. A interrupção foi firme, algo raro vindo de Marcos. Ontem o senhor quase desmaiou durante a videoconferência de Tóquio, e não pense que não notei como suas mãos tremiam durante a assinatura do contrato de Riverside. O silêncio pairou pesado entre eles. Elliot sabia que Marcos estava certo, mas admitir fraqueza nunca fora uma opção em seu vocabulário. Homens como ele não mostravam vulnerabilidade. Era assim que construíam impérios e mantinham o respeito. 2 horas depois, Elliot estava no consultório do Dr. Richard Holbrook, seu médico pessoal há mais de 15 anos. O ambiente familiar, paredes revestidas de madeira escura, diplomas emoldurados e o cheiro discreto de antisséptico, de alguma forma tornava tudo mais real e assustador. Elliot, preciso ser direto com você. O Dr. Holbrook segurava uma pasta com resultados de exames, seus olhos evitando contato direto. Os resultados não são bons. Na verdade, são devastadores. O coração de Elliot disparou, mas sua expressão permaneceu impassível. Anos de negociações o ensinaram a manter o controle, mesmo quando o mundo estava desmoronando ao seu redor. Continue. Você tem uma doença degenerativa rara. É progressiva, sem cura conhecida. A voz do médico era gentil, mas cada palavra cortava como uma lâmina afiada. Com base no estágio atual e na progressão que estamos observando, eu diria que você tem 3 anos, no máximo. O tempo parou. Elliot sentiu como se estivesse assistindo a cena de fora do próprio corpo. Ele se via ali, sentado na cadeira de couro, recebendo uma sentença de morte como se fosse apenas mais um relatório de negócios. Mas, por dentro, algo estava se despedaçando. 3 anos, repetiu ele, com a voz estranhamente calma. Talvez menos. A doença é imprevisível. Alguns pacientes se deterioram rapidamente.
Outros conseguem manter alguma qualidade de vida por mais tempo, mas... O Dr. Holbrook deixou a frase no ar, o peso das palavras não ditas preenchendo o silêncio. Elliot assentiu lentamente, processando a informação como processaria qualquer dado importante de negócios. Mas, desta vez, os números não mentiam sobre lucros ou perdas, eles mentiam sobre sua própria existência. Existem tratamentos para retardar a progressão, terapias que podem ajudar com os sintomas, mas preciso ser honesto, isso é paliativo, não curativo. Quando finalmente saiu do consultório, Elliot caminhou pelas ruas de Manhattan como um homem em transe. O barulho da cidade, carros, pessoas, obras, parecia abafado, como se ele estivesse ouvindo tudo através de uma parede de vidro. Suas pernas o levaram automaticamente ao Central Park, onde ele se sentou em um banco isolado. Foi ali, cercado pela vida pulsante da cidade que havia conquistado, que a realidade finalmente o atingiu com força total. Ele estava morrendo. E pela primeira vez em sua vida adulta, Elliot Callaghan chorou. Não pelos negócios que deixaria para trás, nem pelos hotéis que levou anos para construir. Ele chorou pela solidão absoluta que o cercava. Aos 38 anos, ele havia construído um império, mas não tinha uma única pessoa com quem compartilhar seus momentos finais. Não tinha filhos para carregar seu legado, nenhuma esposa para segurar sua mão, nada além de dinheiro e propriedades vazias. A ironia era cruel. O homem que tinha tudo descobriu que, na realidade, não tinha nada que realmente importasse. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Manhattan com tons de laranja e vermelho, Elliot tomou uma decisão. Ele não iria simplesmente definhar e morrer. Se ele tinha apenas 3 anos, faria com que valessem a pena. De alguma forma, ele encontraria um jeito de deixar algo mais do que dinheiro para trás. Mas o que exatamente, ele ainda não sabia. Os dias seguintes ao diagnóstico passaram como uma névoa densa e sufocante. Elliot se viu perdido em seus próprios pensamentos, contemplando Manhattan através das janelas do chão ao teto de sua cobertura. A cidade continuava sua dança frenética lá embaixo, indiferente ao fato de que um de seus filhos poderosos havia recebido uma sentença de morte. Por 2 semanas, ele cancelou reuniões importantes, ignorou ligações de investidores internacionais e deixou Marcos cuidar de assuntos urgentes. Pela primeira vez em sua carreira, Elliot Callaghan não conseguia focar nos negócios. Sua mente estava ocupada demais processando uma realidade que parecia impossível de aceitar. Foi numa quinta-feira chuvosa que uma ligação de seu advogado, James Morrison, o trouxe de volta à realidade. Elliot, precisamos falar sobre seu testamento. Com as recentes mudanças na sua situação, é crucial revisarmos tudo. A palavra situação soou como um eufemismo cruel para a morte iminente, mas Elliot apreciou a delicadeza de James. Marque uma reunião para esta tarde. 3 horas depois, James estava sentado na sala de estar da cobertura, documentos espalhados pela mesa de centro de mármore Carrara. O advogado, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos sem aro, cuidava dos assuntos legais da família Callaghan há mais de 2 décadas. Da forma como está estruturado atualmente, 60% dos seus bens irão para seu irmão Darren, 30% para instituições de caridade selecionadas e 10% divididos entre funcionários de longa data, explicou James, ajustando os óculos. Ao ouvir o nome do irmão, Elliot sentiu uma mistura de raiva e decepção subir a garganta. Darren Callaghan, 3 anos mais jovem, havia passado a vida inteira desperdiçando oportunidades e gastando dinheiro que não havia ganhado. Viciado em jogos, mulheres e drogas, Darren representava tudo o que Elliot desprezava. Irresponsabilidade, fraqueza e parasitismo. Isso precisa mudar, disse Elliot, com a voz carregada de determinação. Darren não verá um único centavo do que construir. James ergueu as sobrancelhas. Entendo sua preocupação, mas legalmente, como seu único parente direto. Não me importo com as legalidades. Existe alguma maneira de garantir que ele não herde nada? Bem, se você tivesse um filho, um herdeiro direto, isso mudaria completamente a situação legal. As palavras de James ecoaram na mente de Elliot, como um sino despertando. Um herdeiro. Um filho. Alguém para carregar não apenas seu sobrenome,
mas seus valores, sua visão, seu verdadeiro legado. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Elliot andava de um lado para o outro no apartamento como um leão enjaulado. A ideia havia se alojado em sua mente e crescia a cada minuto que passava. Ele precisava de um herdeiro, mas não tinha tempo para métodos convencionais. Ele não tinha anos para encontrar alguém, se apaixonar, construir um relacionamento sólido e começar uma família. Ele tinha 3 anos, talvez menos. Foi então que uma ideia radical começou a tomar forma. Se ele não podia fazer as coisas do jeito tradicional, faria do jeito dele. Prático, direto, eficiente. Como todos os seus negócios de sucesso. Um contrato. Um acordo mutuamente benéfico. Na manhã seguinte, Elliot ligou para seu investigador particular, David Shen, um ex-detetive da polícia de Nova York que cuidava de assuntos delicados para empresários de alto perfil há anos. David, preciso que você encontre alguém para mim. Alguém específico. Que tipo de pessoa, Sr. Calaga? Elliot respirou fundo, organizando seus pensamentos. Uma mulher, entre 25 e 32 anos. Ficha limpa, sem vícios, sem dívidas excessivas. Alguém em dificuldades financeiras, mas por razões nobres. Cuidando da família, pagando pelos estudos, algo assim. Preciso de alguém com integridade, honesta, que não esteja apenas procurando dinheiro fácil. Houve uma pausa do outro lado da linha. David trabalhava para Elliot há tempo suficiente para não fazer perguntas desnecessárias, mas a especificidade do pedido era incomum. Alguma preferência física ou profissional? Inteligência é fundamental. Aparência? Atraente, mas não é o mais importante. Eu quero alguém real, David. Alguém que trabalhe duro, que saiba o valor das coisas, que não tenha nascido em berço de ouro. Entendido. Quanto tempo eu tenho? 1 semana. Enquanto David trabalhava, Elliot passava os dias refinando seu plano. Não seria apenas um acordo financeiro calculado. Seria uma proposta honesta. Ele ofereceria segurança financeira absoluta em troca de um filho e, talvez, companhia durante seus últimos anos. A mulher certa entenderia que não se tratava de amor romântico, mas de legado, família e propósito. Durante as noites insones, Elliot se pegava imaginando como seria. Talvez, pela primeira vez na vida, ele não estivesse completamente sozinho. Haveria alguém ali, alguém real, alguém que escolhesse estar ao seu lado, mesmo sabendo de sua condição. E depois, quando ele não estivesse mais lá, haveria uma criança, seu filho ou filha, para continuar o que ele havia começado. A ideia o confortava de uma maneira que nenhuma conquista empresarial jamais havia feito. Na sexta-feira, David ligou com novidades. Encontrei algumas candidatas interessantes, mas há uma em particular que acho que vai chamar sua atenção. Lisa Whitmore, 28 anos, trabalha como garçonete em 2 turnos para sustentar a irmã mais nova. Formada em administração, mas não consegue emprego na área por falta de contatos. Ficha impecável, nunca se meteu em problemas, nunca implorou por nada. Ela é o tipo de pessoa que prefere trabalhar 16 horas por dia a aceitar caridade. Elliot sentiu algo se agitar em seu peito. Onde ela trabalha? Um dos turnos dela é no Hotel Meridian em Charleston. Ironicamente, um dos seus hotéis. Destino, pensou Elliot. Às vezes o destino tinha um senso de humor peculiar. Prepare um dossiê completo sobre ela. Quero saber tudo. Ao desligar o telefone, Elliot olhou pela janela para a cidade que havia conquistado. Pela primeira vez desde o diagnóstico, sentiu algo parecido com a esperança crescendo em seu peito. Talvez 3 anos fossem suficientes para construir algo verdadeiramente importante, algo que durasse muito além de sua própria existência. O voo para Charleston foi turbulento, mas nada comparado à tempestade de emoções que Elliot carregava no peito. 3 dias haviam se passado desde que recebera o arquivo completo sobre Lisa Whitmore, e cada página só intensificara sua curiosidade sobre a mulher que poderia mudar o curso de sua vida. Lisa Marie Whitmore, 28 anos, órfã aos 16 quando um acidente de carro levou seus pais, deixando-a responsável por Emily, sua irmã que tinha apenas 8 anos na época.
Graduada em administração pela Universidade da Carolina do Sul com bolsa integral, mas trabalhando como garçonete porque as empresas exigiam experiência que ela não conseguia obter enquanto cuidava de uma criança. Nunca se casou, teve poucos relacionamentos sérios e dedicou toda a sua vida a garantir que Emily tivesse todas as oportunidades que ela mesma havia perdido. O Meridian Charleston era uma das joias da coroa de Elliot, um hotel boutique de luxo localizado no coração do bairro histórico da cidade. Ele escolhera aquela noite para o evento anual de caridade, um baile de gala para crianças órfãs, uma ironia que não lhe escapou, porque sabia que Liz estaria trabalhando. Elliot chegou ao hotel 2 horas antes do evento, alegando que queria supervisionar os preparativos finais. Na realidade, ele queria observar Liz em seu ambiente natural, para ver se a mulher real correspondia à imagem que ele havia construído em sua mente com base em relatórios e fotografias. Ele a viu antes que ela o notasse. Liz estava na área de serviço, verificando as bandejas de aperitivos com a atenção meticulosa de quem entendia que cada detalhe importava. Ela usava o uniforme padrão do hotel, uma camisa branca imaculada, saia preta ajustada até os joelhos, sapatos pretos de salto baixo, mas havia algo nela que fazia o uniforme parecer elegante em vez de meramente funcional. Seu cabelo castanho escuro estava preso num coque baixo, revelando a linha delicada de seu pescoço. Ela não era convencionalmente deslumbrante como as socialites que frequentavam os eventos de Elliot, mas havia uma beleza natural nela, uma força contida que transparecia em cada movimento calculado. Sr. Callaghan? A voz do gerente do hotel, Robert Maxwell, interrompeu suas observações. Não esperávamos sua visita hoje, há algum problema? Apenas uma verificação de rotina, Robert. Quero ter certeza de que tudo está perfeito para esta noite. Elliot continuou sua inspeção informal, mantendo Lisa sempre em seu campo de visão. Ele observou como ela interagia com outros membros da equipe, respeitosa, mas não submissa, prestativa, mas não servil. Quando um dos outros garçons derrubou uma bandeja de taças de cristal, Lisa foi a primeira a ajudar, ajoelhando-se no chão para recolher os cacos sem reclamar ou culpar o colega nervoso. Cuidado com o vidro, disse ela gentilmente ao jovem, que não devia ter mais de 19 anos. Acontece com todos nós. Quebrei 3 bandejas na minha primeira semana. Aquela gentileza genuína combinada com competência evidente confirmou para ele que sua escolha estava certa. O evento começou às 7 da noite. O salão principal do Meridian estava transformado. Luzes douradas criavam uma atmosfera íntima. Arranjos florais exuberantes decoravam cada mesa, e o som suave de um quarteto de cordas preenchia o espaço. A elite de Charleston compareceu em peso, mulheres em vestidos de grife e homens em smokings impecáveis, todos ansiosos para serem vistos apoiando uma causa nobre. Elliot movia-se entre os convidados com a facilidade de quem nasceu para aquele mundo, trocando cumprimentos cordiais e discutindo negócios casualmente, mas seus olhos buscavam constantemente por Lisa entre os garçons que serviam champanhe e canapés. Foi aos 45 minutos de evento que aconteceu. Lisa se movia graciosamente entre os convidados com uma bandeja de vinho tinto quando um dos investidores mais importantes de Elliot, um homem obeso e inconvenientemente bêbado chamado Harrison Blackwood, decidiu fazer uma piada inapropriada com uma das outras garçonetes. Ei, lindinha, disse Blackwood alto demais, agarrando o braço da jovem garçonete, que tal você e eu encontrarmos um quarto mais privado depois disso? Lisa, que estava a poucos passos de distância, viu o desconforto óbvio nos olhos da colega e não hesitou. Ela se aproximou rapidamente, posicionando-se estrategicamente entre Blackwood e a outra garçonete. Senhor, posso oferecer um pouco de vinho? Temos um Bordeaux excepcional esta noite, disse Lisa com um sorriso profissional, mas Elliot pôde ver a tensão em seu maxilar. Eu não quero vinho, gatinha, eu quero você, respondeu Blackwood, tentando tocar o rosto de Lisa. Foi nesse momento que tudo aconteceu em câmera lenta. Lisa se esquivou do toque, mas o movimento brusco fez a bandeja de vinho perder o equilíbrio. 3 taças de Bordeaux 2015, valendo $200 cada, voaram numa trajetória perfeita em direção a Elliot, que havia se aproximado para intervir na situação. O vinho atingiu sua camisa branca de seda italiana, espalhando-se em manchas vermelhas como sangue pelo tecido imaculado.
Gotas respingaram em seu smoking, manchando sua gravata Hermes e salpicando seu rosto. O salão inteiro pareceu congelar, conversas pararam no meio da frase, risos morreram nos lábios e todos os olhos se voltaram para a cena. Elliot Callaghan, o bilionário dono do hotel, estava encharcado de vinho tinto, cortesia de uma garçonete que agora estava pálida como papel. Eu sinto muito, gaguejou Lisa, seus olhos verdes arregalados de horror. Senhor, Foi um acidente, eu não. Elliot limpou lentamente o vinho do rosto com seu lenço de bolso, seus olhos nunca deixando os dela. Ele esperava ver medo, subserviência, o pânico típico de alguém que acabará de cometer um erro que poderia custar seu emprego. Em vez disso, após o choque inicial, ele viu algo diferente nos olhos de Lisa, determinação. Ela estava assustada, sim, mas não quebrada. Ela estava preparada para enfrentar as consequências de suas ações, mesmo que isso significasse defender alguém mais fraco. Você fez isso por ela, disse Elliot suavemente, indicando à jovem garçonete que Liz havia protegido. Liz ergueu o queixo levemente, uma faísca de desafio brilhando em seus olhos. Sim, eu fiz. Mesmo sabendo que poderia custar seu emprego? Algumas coisas são mais importantes do que um emprego, senhor. Naquele momento, algo mudou dentro de Elliot. Não foi apenas atração física, embora o fogo nos olhos verdes de Lisa e a maneira como ela mantinha sua dignidade, mesmo em uma situação humilhante, definitivamente o afetassem. Foi reconhecimento. Pela primeira vez em anos, ele estava olhando para alguém que entendia que o caráter valia mais do que a conveniência. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Lisa. Lisa Whitmore. Lisa, repetiu ele, testando como o nome soava em sua voz. Você acabou de arruinar uma camisa de $1000. Os ombros de Lisa endureceram, preparando-se para o inevitável. Sim, senhor. Entendo se quiser descontar do meu salário ou me demitir. Elliot removeu completamente a camisa arruinada, ficando apenas com a camiseta branca por baixo, para a surpresa de todos. Então ele fez algo que chocou ainda mais a plateia. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, não o sorriso profissional que reservava para reuniões de negócios. Na verdade, Lisa Whitmore, disse ele, sua voz carregando uma nota de algo que poderia ser diversão. Acho que você acabou de me fazer um favor. E naquele instante, com um vinho tinto ainda pingando de sua gravata e Lisa olhando para ele com uma mistura de confusão e alívio, Elliot soube que havia encontrado muito mais do que uma candidata para seu plano. Ele havia encontrado alguém que poderia mudar tudo. Os 3 dias após o incidente no evento de caridade foram os mais longos da vida de Lisa. Ela esperava ser demitida a qualquer momento, imaginando como explicaria a Emily que perdeu o emprego por jogar vinho no dono do hotel. Em vez disso, Robert Maxwell lhe dera uma semana de folga remunerada, alegando ordens superiores com um sorriso enigmático. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que a vida de Lisa mudou para sempre. Ela estava em casa, num pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro modesto de Charleston, ajudando Emily com o dever de matemática, quando a campainha tocou. Do outro lado da porta estava um homem bem vestido, com aparência profissional, segurando um envelope lacrado. Lisa Whitmore? Sou James Morrison, advogado do Sr. Elliot Callaghan. Ele gostaria de falar com você. Hoje, se possível. Lisa sentiu o estômago despencar. É sobre o que aconteceu no hotel? Posso pagar pela camisa, mesmo que tenha que parcelar. Não é sobre isso, senhorita Whitmore. O Sr. Callaghan tem uma proposta para você. Uma proposta de negócios. 2 horas depois, Lisa estava no último andar do Meridian, na suíte presidencial que Elliot usava como escritório durante suas estadias em Charleston. O ambiente era luxuoso, mas acolhedor. Móveis de couro envelhecido, uma vista espetacular da cidade histórica e uma lareira crepitando suavemente. Elliot estava de pé perto da janela, mãos nos bolsos, vestindo um suéter de cachemir cinza e calças pretas. Quando ela entrou, ele se virou, e Lisa teve que admitir que ele era ainda mais atraente do que ela lembrava. Havia algo em seus olhos escuros, uma intensidade que fez o coração dela acelerar inconvenientemente. Lisa, obrigado por vir.
Sr. Callaghan. Ela manteve a voz firme, embora por dentro fosse uma pilha de nervos. Seu advogado disse que o senhor tem uma proposta para mim. Por favor, sente-se. Elliot indicou uma poltrona de couro. E me chame de Elliot. Acho que depois de você me dar um banho de Bordeaux, podemos pular as formalidades. Apesar da tensão, Lisa sentiu os cantos da boca se curvarem levemente. Ainda me sinto péssima por isso. Não deveria. Foi esclarecedor. Elliot sentou-se na cadeira oposta, inclinando-se levemente para a frente. Lisa, posso ser direto com você? Prefiro assim. Eu investiguei você. As palavras caíram como uma pedra em águas paradas. Lisa sentiu o sangue congelar nas veias. O quê? Eu sei sobre Emily, sobre seus pais, sobre como você sacrificou suas próprias ambições para cuidar dela. Sei que você se formou com honras, mas trabalha como garçonete porque precisa de horários flexíveis e dinheiro imediato. Sei que você dorme 4 horas por noite para conseguir trabalhar em 2 turnos e ainda ajudar Emily com os estudos. Lisa levantou-se abruptamente, o rosto corado de indignação. Não sei que tipo de jogo doentio é esse, mas não vou participar. Que direito o senhor tem de investigar minha vida? O direito de um homem desesperado. A honestidade crua na voz de Elita fez parar. Ele também havia se levantado, e havia algo em sua postura, vulnerabilidade misturada com determinação, que a impediu de sair pela porta. Lisa, por favor, me dê 5 minutos para explicar. Se depois disso você quiser ir embora, nunca mais a incomodarei. Tem minha palavra. Ela o encarou por longos segundos, procurando sinais de mentiras ou manipulação. Em vez disso, viu algo que não esperava. Medo. Um medo genuíno de um homem que claramente não estava acostumado a sentir medo. 5 minutos, disse ela, sentando-se novamente. Elliot respirou fundo, passando as mãos pelo cabelo. 3 semanas atrás, descobri que vou morrer. Uma doença degenerativa rara. Tenho 3 anos de vida, no máximo. Lisa sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Qualquer proposta que ela esperasse, não era essa. Sinto muito, murmurou ela, e sentia de verdade. Obrigado, mas não é por isso que você está aqui. Elliot sentou-se novamente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Lisa, construí um império, mas não tenho a quem deixá-lo. Não tenho família real, nem filhos, ninguém que se importe comigo além do que meu dinheiro pode comprar. E o que isso tem a ver comigo? Eu preciso de um herdeiro, e você precisa de segurança financeira. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de implicações. Lisa sentiu o coração disparar ao começar a entender onde a conversa estava indo. O que exatamente você está propondo? Elliot levantou-se, caminhando até uma mesa onde havia uma pasta de documentos. Casamento. Um contrato de 2 anos, renovável se ambas as partes concordarem. Você teria meu filho e, em troca, garanto que você e Emily nunca mais se preocuparão com dinheiro. Lisa levantou-se tão rápido que a cadeira quase tombou para trás. Você está louco. Absolutamente louco. Estou sendo prático. Elliot virou-se para encará-la, seus olhos escuros e intensos. Lisa, eu vi como você defendeu sua colega no evento. Vi sua integridade, sua força, sua compaixão. Você não é movida pela ganância, é movida pelo amor. Amor pela sua irmã, disposição para sacrificar tudo por ela. Essas são as qualidades que quero que meu filho herde. Você quer me comprar, disse Lisa, com a voz tremendo de raiva e algo mais que ela não conseguia identificar. Não, quero fazer uma parceria com você. Uma parceria honesta. Elliot deu um passo em direção a ela, parando ao ver Lisa recuar. Não seria um casamento de fachada. Seria real, Lisa. Viveríamos juntos, compartilharíamos uma vida, e eu cuidaria de você. De verdade. Por 2 anos, até eu morrer. Sim. A brutalidade de sua honestidade a atingiu como um soco no estômago. Lisa o encarou, procurando sinais de que aquilo era algum tipo de brincadeira cruel.
Em vez disso, viu um homem que estava oferecendo tudo o que tinha em troca de algo que o dinheiro não podia comprar, uma família. E se eu disser não? Então você vai embora, e eu encontro outra pessoa. Assim, simples. Assim, simples, Elliot voltou para sua cadeira, mas não se sentou. Mas antes de você responder, deixe-me mostrar o que estou oferecendo. Ele abriu a pasta e retirou alguns documentos. Emily terminaria os estudos na escola particular mais exclusiva de Charleston, faculdade paga, onde ela quiser. Você teria uma mesada mensal de $50.000, uma casa, não um apartamento, uma casa de verdade, e um fundo de 5 milhões em seu nome após o nascimento da criança. Lisa sentiu as pernas fraquejarem. Eram números que ela só via em filmes. E se eu não conseguir engravidar? Tentaremos por 2 anos. Se não funcionar, você ainda fica com metade do que prometi. E Emily ainda tem a educação garantida. E se você morrer antes dos 2 anos? Você herda tudo. A empresa, as propriedades, tudo. Lisa caminhou até a janela, olhando para a cidade que conhecia tão bem, mas que de repente parecia completamente diferente. Lá embaixo, as pessoas caminhavam pelas ruas históricas, vivendo suas vidas simples e previsíveis. 1 hora atrás, ela era uma delas. Agora, estava recebendo a chance de mudar tudo. Por que eu? Perguntou ela sem se virar. Porque quando você jogou aquele vinho em mim para defender sua colega, vi algo que não vi em ninguém há anos, caráter genuíno. Você não hesitou em arriscar seu emprego por alguém mais fraco. Esse é o tipo de pessoa que quero que meu filho seja. Lisa fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes pressionarem suas pálpebras. Era uma oferta impossível de recusar e impossível de aceitar ao mesmo tempo. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro. Mas Lisa. Quando ela se virou, Elliot estava mais perto do que ela esperava, seus olhos escuros fixos nos dela. Não seria apenas um negócio frio. Eu me importaria com você. De verdade. E foi nessa promessa sussurrada, na vulnerabilidade que ele permitiu que ela visse, que Lisa percebeu que talvez essa decisão impossível não fosse tão impossível, afinal. A decisão foi tomada em uma noite insone, 3 dias após a proposta de Elliot. Lisa estava sentada na cozinha minúscula do apartamento, observando Emily dormir no sofá com um livro de biologia aberto no peito. Aos 20 anos, sua irmã era brilhante, determinada, mas Lisa via a exaustão em seus olhos, a exaustão de alguém que trabalhava meio período enquanto estudava, porque sabia que cada centavo importava. Foi naquele momento que Lisa percebeu que não estava escolhendo apenas por si mesma. Ela estava escolhendo por Emily, pelo futuro que ambas mereciam. E talvez, apenas talvez, estivesse escolhendo por Elliot também. Havia algo naquele homem, uma solidão profunda que espelhava a dela, que a tocava de maneiras que não conseguia explicar. A ligação para Elliot às 6 da manhã foi breve. Sim. Minha resposta é sim. 2 semanas depois, Liz estava diante do espelho em um dos salões privados mais exclusivos de Charleston, ajustando o vestido de noiva que havia escolhido. Não era o vestido dos sonhos de uma garotinha, não havia tule volumoso ou cauda dramática. Em vez disso, ela escolhera algo elegante e simples, um vestido de seda marfim, ajustado ao corpo, com um decote sutil e mangas longas de renda delicada. Era bonito, mas discreto. Apropriado para um casamento que era mais uma transação comercial do que um conto de fadas, ou pelo menos era o que ela tentava convencer a si mesma. Você está linda, disse Emily atrás dela, ajustando o véu simples de camada única. Nos últimos dias, depois que Liz explicou a situação, omitindo cuidadosamente os detalhes mais íntimos do acordo, Emily havia alternado entre choque, preocupação e uma empolgação cautelosa sobre as mudanças que viriam. Tem certeza disso, Lisa? Ainda podemos sair por aquela porta e ir para casa. Liz olhou para o reflexo da irmã no espelho. Emily usava um vestido azul marinho que Elliot insistira em comprar, e parecia mais bonita do que nunca. Mas havia preocupação em seus olhos verdes, os mesmos olhos que Lisa via no espelho todos os dias. Tenho certeza, respondeu Lisa, embora sua voz tremesse levemente.
Emily, isso vai mudar nossas vidas. Para melhor. Mas você gosta dele? Nem que seja um pouquinho. A pergunta atingiu Lisa inesperadamente. Nas 2 semanas desde que aceitara a proposta, ela e Elliot haviam se encontrado várias vezes para discutir detalhes práticos, onde morariam, como seria o dia a dia, questões médicas, mas em todas essas reuniões, havia uma tensão subjacente, uma atração que nenhum dos dois mencionava, mas que estava sempre presente no ar entre eles. Eu o respeito, disse Lisa finalmente. E isso é mais do que muitos casamentos têm. 15 minutos depois, Lisa caminhava pelo corredor da pequena capela histórica, seus passos ecoando suavemente no mármore antigo. Havia apenas 12 pessoas presentes: Emily, James Morrison, Marcus, o assistente de Elliot, alguns funcionários próximos e, surpreendentemente, a mãe de Elliot, Evelyn Callaghan. Evelyn era exatamente como Lisa imaginara, uma mulher de 62 anos com cabelos loiros perfeitamente arranjados, vestindo um terninho Chanel e uma expressão mal disfarçada de desaprovação. Seus olhos frios haviam analisado Lisa da cabeça aos pés quando foram apresentadas, e a conclusão claramente não fora favorável. Mas nada disso importou quando Lisa viu Elliot esperando no altar. Ele estava devastadoramente elegante em um smoking preto sob medida, o cabelo escuro penteado para trás, e quando seus olhos se encontraram, algo se contraiu no peito de Lisa. Havia nervosismo ali, mas também algo mais quente, mais profundo. Admiração, talvez. Ou algo que poderia facilmente ser confundido com algo mais perigoso. Quando ela chegou ao altar, Elliot estendeu a mão para ela, e Lisa sentiu a força e o calor dos dedos dele entrelaçados aos seus. Sua voz foi baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse quando ele sussurrou: "Você está deslumbrante." A cerimônia foi breve, mas íntima. O pastor, um senhor de cabelos grisalhos, conduziu os votos tradicionais com uma solenidade que fez tudo parecer mais real do que Lisa esperava. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Elliot deslizou em seu dedo um anel de diamante e platina que devia custar mais do que ela ganhava em um ano, mas que de alguma forma parecia perfeito em sua mão. "Com este anel, eu me caso com você", disse Elliot, sua voz firme, mas carregada de emoção. "E prometo cuidar de você, protegê-la e respeitá-la enquanto vivermos." Quando Lisa repetiu os votos, colocando a aliança de ouro branco no dedo de Elliot, sentiu lágrimas inesperadas pressionarem seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, percebeu com surpresa. Eram lágrimas de algo que ela não conseguia nomear. Alívio, talvez. Ou esperança. "Pode beijar a noiva", anunciou o pastor. Por um momento, Elliot hesitou, seus olhos buscando os dela como se pedisse permissão. Lisa assentiu quase imperceptivelmente, e então ele se inclinou, suas mãos segurando gentilmente o rosto dela. O beijo foi suave, respeitoso, mas havia uma corrente elétrica subjacente que fez o coração de Lisa disparar. Os lábios dele eram quentes e firmes, e quando ele se afastou, ela pôde sentir a respiração dele contra sua pele. "Senhora Callaghan", murmurou ele, um meio sorriso curvando seus lábios. "Senhor Callaghan", respondeu ela, surpresa com o quão natural aquilo soava. A recepção foi pequena, realizada no terraço privado do Meridian. Enquanto o sol se punha sobre Charleston, Lisa se viu navegando por conversas educadas com pessoas que nunca imaginou conhecer. Marcus foi gentil e genuinamente caloroso, claramente aliviado por ver Elliot feliz. James Morrison foi profissional, mas cordial. Evelyn Callaghan, por outro lado, foi uma história completamente diferente. "Então, querida", disse Evelyn quando conseguiu ficar a sós com Lisa, "espero que você entenda que isso é apenas temporário. Elliot está passando por um momento difícil, mas ele vai superar essa fase." Lisa sentiu a fúria subir a garganta, mas manteve a voz calma. "Com todo o respeito, senhora Callaghan, não é uma fase. É um casamento." "É um erro", respondeu Evelyn friamente. "E quando Elliot perceber isso, espero que você seja inteligente o suficiente para desaparecer discretamente." Antes que Lisa pudesse responder, uma mão forte pousou em sua cintura. Elliot aparecerá ao lado dela, seus olhos escuros fixos na mãe com uma expressão que Lisa nunca vira antes,
proteção feroz misturada com irritação. Mãe, acho que está na hora de você ir para casa, disse ele, com a voz perigosamente calma. Elliot, querido, eu estava apenas saindo, interrompeu ele. Agora. Depois que Evelyn saiu, visivelmente ofendida, Elliot virou-se para Lisa, as mãos ainda na cintura dela. Sinto muito por isso. Ela não tinha o direito de falar com você dessa maneira. Tudo bem, mentiu Lisa, ainda sentindo as palavras venenosas de Evelyn ecoando em sua mente. Não, não está. Elliot aproximou-se mais, sua voz baixa e íntima. Lisa, você é minha esposa agora. Ninguém vai desrespeitá-la na minha presença. A intensidade na voz dele fez algo se agitar no peito de Lisa. Pela primeira vez em anos, alguém estava se oferecendo para protegê-la, para estar do lado dela. Mais tarde, quando os últimos convidados foram embora e Emily foi levada por Marcos para passar a noite no hotel, dando privacidade aos recém-casados, Lisa se viu sozinha com Elliot na suíte presidencial que agora era temporariamente sua casa. A suíte havia sido transformada. Havia velas espalhadas pelo quarto, pétalas de rosa no chão e champanhe gelado esperando em uma mesa de prata. Era romântico de uma forma que fazia o coração de Lisa disparar e suas defesas se erguerem simultaneamente. Você não precisava fazer isso, disse ela, indicando a decoração romântica. Eu queria, respondeu Elliot simplesmente. Ele havia tirado o paletó e a gravata, e com as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, parecia mais jovem, mais acessível. Lisa, sei que isso é estranho para nós dois, mas pensei que talvez pudéssemos tentar tornar isso agradável. Ele serviu champanhe para ambos, suas mãos tremendo levemente. Lisa percebeu com surpresa que ele estava nervoso. Tão nervoso quanto ela. Há novos começos, brindou ele, erguendo a taça. Há novos começos, ecoou Lisa, tocando a taça na dele. O champanhe era suave e caro, mas Lisa mal notou o gosto. Ela estava ocupada demais observando Elliot, a maneira como a luz das velas dançava em seus olhos escuros, como a boca dele se curvava em um meio sorriso nervoso. Então, disse ela, tentando quebrar a tensão que crescia entre eles. O que fazemos agora? Elliot deixou a taça de lado, dando um passo em direção a ela. Agora, Lisa Callaghan, começamos nossa vida juntos. Quando ele estendeu a mão para ela, Lisa hesitou por apenas um segundo antes de aceitar. Seus dedos se entrelaçaram e, pela primeira vez desde que aceitara sua proposta impossível, Lisa se permitiu pensar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse se tornar algo real. Os primeiros dias como Sra. Callaghan passaram em um borrão surreal de mudanças. Lisa se viu morando na cobertura de Elliot em Manhattan, um apartamento de 2 andares com vista panorâmica da cidade, decorado com arte moderna e móveis que custavam mais do que sua antiga casa inteira. Emily havia sido matriculada na escola particular mais prestigiada de Charleston, com todos os custos cobertos, e pela primeira vez em anos, Lisa não precisava verificar seu saldo bancário antes de comprar mantimentos. Mas foram os pequenos momentos inesperados que estavam lentamente derrubando as barreiras que ela construíra em torno de seu coração. Como na manhã em que ela acordou e encontrou Elliot na cozinha, preparando café e ovos mexidos com a concentração de quem claramente não estava acostumado a cozinhar para si mesmo, muito menos para outra pessoa. Achei que você tivesse um chefe, disse Lisa, amarrando o hobby de seda que ele insistira em comprar para ela. Eu tenho, mas dispensei todos os funcionários domésticos pela semana, respondeu Elliot, virando-se para ela com uma expressão quase tímida. Pensei que você quisesse privacidade. Para nos acostumarmos um com o outro. Havia algo tocante em sua consideração, na maneira como ele tentava tornar aquela situação impossível mais confortável para ela. Lisa se aproximou, observando enquanto ele lutava com ovos que claramente estavam queimando na frigideira. Aqui, deixe-me ajudar, disse ela, tocando levemente o braço dele. A cozinha era grande o suficiente para 3 pessoas, mas de alguma forma, quando Lisa se moveu para ficar ao lado de Elliot no fogão, o espaço pareceu íntimo. Ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro sutil de sua colônia misturado com algo que era puramente masculino e puramente ele. Você cozinha?
Perguntou ele, observando enquanto ela habilmente salvava os ovos. Cozinho desde os 16 anos. Quando se tem que alimentar uma adolescente com orçamento de garçonete, aprende-se a ser criativa. Me ensine, disse Elliot de repente. Liz olhou para ele, surpresa. O quê? Me ensine a cozinhar. Pelo menos o básico. Se vamos. Ele hesitou, as palavras pairando entre eles. Se vamos compartilhar uma vida, eu gostaria de ser capaz de cuidar de você às vezes. Havia algo vulnerável em seu pedido, uma admissão de que, apesar de toda sua riqueza e poder, havia coisas simples na vida que ele nunca aprenderá. Lisa sentiu algo amolecer dentro do peito. Ok, disse ela gentilmente. Podemos começar com ovos mexidos que não pareçam borracha. Foi assim que as manhãs deles começaram, Liz ensinando Elliot a fazer café decente, a temperar ovos corretamente, a diferença entre refogar e fritar. Ele era um aluno atento e surpreendentemente humilde, fazendo perguntas e aceitando correções sem o ego que ela esperaria de um bilionário acostumado a dar ordens. Mas foram as noites que realmente mudaram tudo. 3 semanas após o casamento, Elliot havia retornado de uma viagem de negócios de 2 dias a Londres. Liz havia ficado acordada esperando por ele, embora não admitisse para si mesmo o porquê. Quando ele chegou ao apartamento às 11 da noite, ela estava na sala, lendo um livro no qual não conseguia se concentrar. Você não precisava ter me esperado, disse ele, deixando a pasta de lado. Havia exaustão em seus olhos, e Lisa notou como ele se apoiou discretamente no balcão por um momento. Você está bem? Perguntou ela, fechando o livro. Apenas um pouco cansado, voo longo. Mas Liz aprenderá a ler os sinais, a maneira como ele massageava discretamente a têmpora esquerda, como seus movimentos eram ligeiramente mais lentos que o normal, como ele piscava mais do que o habitual. Elliot, quando foi a última vez que você comeu algo de verdade? Eu não lembro. Lisa levantou-se, estendendo a mão para ele. Venha. Vou fazer algo simples. Lisa, você não precisa. Venha, repetiu ela, com mais firmeza. Na cozinha, ela preparou um sanduíche de peru com queijo e uma xícara de chá de camomila, enquanto Elliot sentava na banqueta alta do balcão, observando cada movimento dela com uma intensidade que fazia a pele dela formigar. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele quando ela colocou o prato na frente dele. Fazendo o quê? Cuidando de mim. Isso não estava no contrato. Lisa parou, a mão ainda no balcão, perto da dele. Talvez porque algumas coisas sejam mais importantes do que contratos. Ele olhou para ela por um longo momento, algo mudando em seu olhar. Lisa, há algo que preciso te contar. O tom sério da voz dele fez o estômago dela se contrair. O que é? Os episódios estão piorando. Ficando mais frequentes. O médico disse que é normal na progressão da doença, mas... Ele passou as mãos pelo cabelo, uma admissão de vulnerabilidade que Lisa raramente via nele. Às vezes tenho medo de que o tempo esteja se esgotando mais rápido do que esperávamos. Lisa sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com um punho de ferro. Será que, sem pensar, ela cobriu a mão dele com a dela? Então não vamos desperdiçar nem um segundo, disse ela suavemente. Foi naquela noite, quando Elliot teve outra tontura enquanto se preparava para dormir, que tudo mudou. Liz estava escovando os dentes no banheiro adjacente quando ouviu um baque surdo vindo do quarto. Ela correu e encontrou Elliot apoiado pesadamente na cômoda, com o rosto pálido, lutando para manter o equilíbrio. Elliot! Ela correu até ele, passando o braço pela cintura dele para ampará-lo. Você está bem? Só me dê um minuto, murmurou ele, fechando os olhos e se apoiando nela. Liz o guiou cuidadosamente até a cama, ajudando-o a se sentar. Seus corpos estavam próximos, e ela podia sentir os leves tremores que percorriam o corpo dele, ver o esforço que ele fazia para manter o controle. Você não precisa ser forte o tempo todo, disse ela gentilmente, exatamente como havia dito naquela primeira noite. Não comigo. Elliot abriu os olhos, e havia algo devastador na vulnerabilidade que ela viu ali.
Lisa, eu não quero que você me veja assim, fraco, quebrado. Você não está quebrado, ela o interrompeu, segurando o rosto dele entre as mãos. Você é humano, e está lutando contra algo impossível com mais coragem do que qualquer pessoa que eu conheço. Eles ficaram assim por um momento, olhando-se no silêncio do quarto iluminado apenas pela luz suave da cidade filtrada pelas janelas, e então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Elliot inclinou a cabeça e a beijou. Não foi como o beijo casto da cerimônia de casamento. Este foi profundo, necessitado, cheio de meses de tensão contida e sentimentos que nenhum dos dois ousara nomear. As mãos de Lisa se entrelaçaram no cabelo dele, puxando-o para mais perto, e ela pôde sentir o gemido baixo que escapou da garganta dele. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Lisa, murmurou Elliot contra os lábios dela, eu. Isso não deveria. Sussurrou ela, beijando novamente, mais suavemente desta vez. Não pense, apenas sinta. O que aconteceu em seguida foi inevitável e perfeito. Fizeram amor ali mesmo, no sofá do quarto, com paixão e ternura, sem pressa. O toque de Elliot era reverente, suas mãos explorando cada curva do corpo dela como se ela fosse algo precioso e frágil. Lisa respondeu com igual intensidade, mostrando a ele através de cada carícia que ela estava ali não por obrigação, mas por escolha. Foi ardente e íntimo, cheio de suspiros abafados e promessas sussurradas. Quando Elliot olhou nos olhos dela enquanto se movia dentro dela, Lisa viu algo que a assustou e emocionou ao mesmo tempo. Amor. Amor real, profundo e devastador. Depois, deitados e entrelaçados entre os lençóis bagunçados, nenhum dos dois disse nada. Mas quando Elliot traçou padrões preguiçosos na pele nua dela, e Lisa se aninhou mais perto de seu peito, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não se tratava mais de contratos ou arranjos práticos. Tratava-se de algo muito mais perigoso, e muito mais real. 6 semanas depois daquela noite que mudou tudo, Lisa estava no banheiro da cobertura às 6 da manhã, segurando um teste de gravidez com as mãos trêmulas. Duas linhas rosa nítidas a encaravam de volta, confirmando que seu corpo vinha sussurrando há dias. Os seios sensíveis, a sutil náusea matinal, o cansaço que nenhuma quantidade de sono parecia curar. Ela estava grávida. Ela se sentou na borda da banheira de mármore, ainda processando a realidade. Era exatamente o que Elliot queria, o que eles haviam planejado, mas de alguma forma parecia surreal. Talvez porque nas últimas semanas, conforme o relacionamento deles se aprofundava, ela quase tivesse esquecido que o bebê era parte de um acordo. Para ela, havia se tornado algo mais, uma família que ela realmente queria. Mas seria o mesmo para Elliot? Quando ela saiu do banheiro, o encontrou na cozinha, preparando café, como havia se tornado o ritual matinal deles. Ele vestia apenas calças de pijama de seda preta, seu torso no revelando os músculos definidos que ela aprenderá a conhecer intimamente. Ao vê-la, o rosto dele se iluminou com aquele sorriso reservado apenas para ela. Bom dia, Sra. Callaghan, disse ele, aproximando-se para beijá-la suavemente. Mas quando se afastou, franziu a testa. Você está pálida. Está se sentindo bem? Lisa respirou fundo, o teste de gravidez ainda quente em sua mão fechada. Elliot, preciso te contar uma coisa. Algo na seriedade da voz dela fez a expressão dele mudar instantaneamente. Ele largou a xícara de café, toda a sua atenção focada nela. O que foi? Sem palavras, Lisa abriu a mão revelando o teste. Elliot olhou para o pequeno objeto de plástico pelo que pareceu uma eternidade, processando o que estava vendo. Você está. Nós estamos. Grávidos. Sim. O rosto de Elliot se transformou em uma expressão de pura alegria, um sorriso que iluminou seus olhos escuros de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Num movimento fluido, ele a ergueu pela cintura e a girou no ar, rindo de um jeito que soava quase jovial. Lisa, meu Deus, isso é. Isso é incrível. Ele a colocou no chão, suas mãos indo imediatamente para a barriga ainda plana dela. Quando? Como você se sente? Está bem? Precisamos chamar um médico, agendar exames.
A reação dele foi tudo o que Lisa poderia esperar e muito mais. Havia felicidade genuína ali, empolgação, cuidado, mas havia algo mais também. Alívio, como se uma caixa importante tivesse sido marcada em sua lista. Elliot, disse ela suavemente, cobrindo as mãos dele com as dela. Eu preciso saber, isso é sobre o bebê ou sobre nós? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para ela, a confusão cruzando suas feições. O que você quer dizer? Você está feliz porque vai ter o herdeiro que queria ou porque vamos ter um filho juntos? Por um momento, Elliot não respondeu. E naquele silêncio, Lisa sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Quando ele finalmente falou, sua voz era mais cautelosa. Lisa, as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Eu quero esse bebê. Eu quero nossa família. Mas... Sim, estou aliviado. Esse bebê garante que meu legado continue, que Darren não herde nada, que tudo pelo que trabalhei não seja desperdiçado. A honestidade dele, embora apreciada, cortou mais fundo do que Lisa esperava. Ela se afastou ligeiramente, as mãos caindo da barriga. Eu entendo. Lisa, não é assim. Você sabe que não é assim. Elliot tentou alcançá-la, mas ela deu outro passo para trás. O que sinto por você é real. O que temos é real. É mesmo? Ou sou apenas uma incubadora conveniente de quem você acabou gostando? A acusação atingiu Elliot como um tapa. Seus olhos escureceram, não com raiva, mas com dor. Como você pode dizer isso? Depois de tudo que compartilhamos, depois de como temos estado juntos. Depois de 1 mês e meio de bom sexo e café da manhã? Lisa retrucou, sabendo que estava sendo cruel, mas incapaz de parar. Elliot, eu não sei nada sobre você, sobre sua doença, sobre seu tratamento, sobre o que está realmente acontecendo com você. Eu te disse tudo o que você precisa saber. Te contei o diagnóstico. Mas quando foi a última vez que você viu seu médico? Fez exames? Está tomando algum remédio? Fazendo algum tratamento? As perguntas saíram em uma torrente, alimentadas por semanas de preocupação reprimida. Você age como se a doença não existisse, Elliot, como se fosse apenas um pequeno inconveniente. Elliot passou as mãos pelo cabelo, uma expressão de frustração cruzando seu rosto. Não há tratamento real, Lisa, apenas adiar o inevitável. Mas você nem está tentando. É como se tivesse desistido. Eu não desisti. Estou aqui. Estou construindo algo com você. Estou tentando aproveitar ao máximo o tempo que nos resta. O tempo que nos resta, repetiu Lisa, as palavras amargas em sua língua. Sempre volta a isso, não é? Sua morte, sua contagem regressiva. E eu sou apenas... O quê? Uma distração agradável antes do fim? Pare com isso. A voz de Elliot estava firme agora, com uma ponta de raiva. Você sabe que isso não é verdade. Sei? Porque da minha perspectiva parece que você está mantendo partes inteiras da sua vida em segredo. Sou sua esposa, Elliot, a mãe do seu filho. Mas me sinto apenas uma funcionária bem tratada. Eles ficaram ali no meio da cozinha luxuosa, olhando um para o outro através de um abismo que se abrirá repentinamente entre eles. Toda a intimidade e conexão das semanas anteriores pareciam ter evaporado, deixando apenas o acordo comercial original nu e frio entre eles. Eu não sei o que você quer de mim, disse Elliot finalmente, com a voz cansada. Eu quero a verdade, toda ela. Quero que você pare de me proteger da sua doença, como se eu fosse uma criança frágil. Quero que me deixe entrar na sua vida real, não apenas na versão editada que você acha que eu posso suportar. Elliot olhou para ela por um longo momento, algo lutando por trás de seus olhos. Por um instante, Lisa pensou que ele poderia ceder, que finalmente abriria as comportas e a deixaria entrar completamente. Em vez disso, ele se afastou. Preciso ir para o escritório. Tenho uma reunião importante. Elliot. Parabéns pelo bebê, Lisa. É exatamente o que queríamos. As palavras soaram formais, distantes,
como se estivessem de volta ao começo, dois estranhos fazendo um acordo comercial. Lisa observou enquanto ele saía da cozinha, ouviu o som do chuveiro, depois o movimento dele se vestindo e saindo do apartamento. Quando a porta se fechou atrás dele, Lisa sentou-se na banqueta da cozinha onde haviam compartilhado tantas manhãs íntimas, uma mão indo instintivamente para a barriga. Bom, bebê, murmurou ela para o silêncio. Parece que o papai tem alguns problemas de intimidade. Mas mesmo tentando brincar com a situação, Lisa não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental havia se quebrado entre eles naquela manhã. E pela primeira vez desde que aceitara a proposta de Elliot, ela se perguntou se havia cometido o maior erro de sua vida. Nas 2 semanas seguintes, eles existiram em uma estranha cortesia formal. Elliot era atencioso, cuidadoso, perguntava sobre o bem-estar dela e do bebê. Mas havia uma distância entre eles que não existia antes, uma barreira invisível que nem mesmo o desejo mútuo parecia capaz de quebrar. Ainda dormiam na mesma cama, mas não se tocavam, ainda compartilhavam refeições, mas as conversas eram superficiais. E todas as noites Lisa deitava ao lado do marido, ouvindo a respiração dele no escuro, e se perguntava se realmente o conhecia, ou se ele algum dia permitiria que ela o conhecesse de verdade. O que começou como uma suspeita tornou-se uma obsessão nas semanas que se seguiram à briga. Lisa não conseguia afastar a sensação de que algo estava profundamente errado com toda a situação de Elliot. Não eram apenas os segredos que ele mantinha sobre seu tratamento. Era como ele parecia paradoxalmente mais saudável a cada dia que passava. As tonturas, que antes eram frequentes, tornaram-se raras. Sua energia estava melhor, sua cor mais vibrante. Para alguém com uma doença degenerativa progressiva, Elliot parecia estar melhorando. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto Elliot estava em uma reunião que iria até tarde, que Lisa decidiu fazer o que vinha considerando há semanas. Sentada no escritório da cobertura, com arquivos médicos espalhados pela mesa de mogno, ela ligou para o Dr. Richard Holbrook. Dr. Holbrook, aqui é Lisa Callahan, esposa de Elliot. Sei que isso pode parecer estranho, mas gostaria de agendar uma consulta, não para mim, mas sobre meu marido. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora Callahan, entendo sua preocupação, mas os assuntos médicos do seu marido são confidenciais. Não posso discutir. Doutor, estou grávida. Do filho dele. E há coisas sobre a condição de Elliot que não fazem sentido. Preciso entender o que está acontecendo pelo bem do nosso bebê. Outra pausa, mais longa desta vez. Que tipo de coisas não fazem sentido? Ele parece estar melhorando. Os sintomas estão diminuindo, não piorando. Para uma doença degenerativa progressiva, isso é possível? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando o Dr. Holbrook finalmente falou, sua voz soava estranha, tensa. Senhora Callahan, eu. Talvez fosse melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir ao meu consultório amanhã às 2 horas? Claro, mas, doutor, há algo que eu deva saber? Amanhã, senhora Callahan. Conversaremos amanhã. Lisa desligou o telefone com as mãos trêmulas. Havia algo na voz do médico, culpa, talvez, ou medo, que confirmava suas suspeitas de que havia muito mais na história do que ele lhe contará. Na manhã seguinte, Lisa mentiu para Elliot, dizendo que iria fazer exames pré-natais de rotina. Ele beijou a testa dela distraidamente, murmurando algo sobre reuniões importantes, completamente alheio ao fato de que sua esposa estava prestes a desenterrar verdades que poderiam destruir tudo entre eles. O consultório do Dr. Holbrook parecia diferente durante o dia, menos intimidador, mais comum. Mas quando Lisa foi conduzida à sala dele, o médico parecia ter envelhecido anos desde a última vez que ela o vira no casamento. Senhora Callahan, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Doutor, preciso saber a verdade sobre meu marido, sobre a doença dele. O Dr. Holbrook tirou os óculos, limpando-os nervosamente. Senhora Callahan, o que estou prestes a lhe dizer. Isso mudará tudo. Tem certeza de que quer saber? O coração de Lisa disparou. Sim. Seu marido não está doente.
Ele nunca esteve. As palavras atingiram Lisa como um trem em alta velocidade. Por um momento, ela não conseguiu processar o que ouvirá. O quê? O que você disse? O diagnóstico que dei a ele há 4 meses foi falso, inventado. Ele não tem nenhuma doença degenerativa. Lisa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é impossível. Por que você? Por que você mentiria sobre algo assim? O Dr. Holbrook levantou-se, caminhando até a janela com os ombros caídos. Por que fui pago para mentir? Muito bem pago. Pago por quem? Darren Callahan. O nome atingiu Lisa como um soco no estômago. Darren. O irmão de Elliot. O homem que seria deserdado se Elliot tivesse um filho. O homem que tinha tudo a ganhar com a crença de Elliot de que estava morrendo. Explique. Tudo. O Dr. Holbrook voltou para a cadeira, parecendo um homem carregando o peso do mundo. Darren me procurou há 5 meses, disse que precisava que Elliot acreditasse que estava morrendo, ofereceu $2 milhões para eu falsificar exames, criar um diagnóstico falso. E você aceitou? Minha filha. Ela tem leucemia. Precisava de um tratamento experimental que o seguro não cobria. 2 milhões pagariam tudo e garantiriam o futuro dela. Lágrimas começaram a se formar nos olhos do médico. Eu sabia que era errado, mas... Mas você escolheu sua filha em vez do meu marido. Sim. E me odeio por isso todos os dias desde então. Lisa levantou-se abruptamente, começando a andar pela sala. Sua mente estava a mil, processando as implicações devastadoras do que acabará de descobrir. Os sintomas que Elliot tinha. A tontura, o cansaço. Provavelmente estresse e ansiedade. Quando você acredita que está morrendo, seu corpo pode manifestar sintomas psicossomáticos. Ou... Ele hesitou, Darren pode ter encontrado outras maneiras de reforçar a ilusão. Outras maneiras? Pequenas doses de certos medicamentos podem causar tontura e fadiga sem danos permanentes. Se alguém tivesse acesso à comida ou bebida de Elliot. Lisa sentiu a náusea subindo em sua garganta. Você está sugerindo que Darren estava envenenando meu marido? Estou sugerindo que Darren é um homem desesperado com muito a perder, e homens desesperados são capazes de coisas impensáveis. Lisa parou de andar, olhando diretamente para o médico. Preciso de provas. Exames reais. Documentação que prove que Elliot é saudável. Já preparei tudo, disse o Dr. Holbrook, entregando-lhe uma pasta grossa. Exames de sangue reais que fiz secretamente durante a última consulta de Elliot. Resultados de imagem. Tudo. Ele é perfeitamente saudável, Sra. Callahan. Não há nada de errado com ele. Lisa pegou a pasta com as mãos trêmulas. Por que está me contando isso agora? Por que não antes? Porque vi como aquele homem mudou depois que se casou com você. Vi felicidade nos olhos dele pela primeira vez em anos. E percebi que o que eu fiz não estava apenas matando ele emocionalmente. Estava destruindo qualquer chance que ele tinha de ter uma vida real com você. E sua filha? Ela ainda está em tratamento, mas há outras maneiras de conseguir dinheiro. Maneiras que não envolvem destruir vidas inocentes. Liz abriu a pasta, olhando para exames e resultados que confirmavam o que o médico dissera. Ele era saudável. Completamente, perfeitamente saudável. Há mais uma coisa, disse o Dr. Holbrook suavemente. Darren não agiu sozinho. O que você quer dizer? Evelyn Callahan sabia. Ela financiou parte do pagamento. A revelação final atingiu Lisa como um martelo. A mãe de Elliot, a mulher que fora tão cruel no casamento, estava envolvida na conspiração para fazer o próprio filho acreditar que estava morrendo. Por quê? Porque ela nunca aprovou as escolhas de Elliot. Ela queria que ele se casasse com alguém do círculo social deles, que tivesse filhos com uma mulher adequada. Na mente distorcida dela, se Elliot acreditasse que estava morrendo, faria escolhas desesperadas que ela poderia desfazer mais tarde.
Lisa fechou a pasta, sua mente já formulando o que precisava fazer. Doutor, você vai me ajudar a expor isso? Sim, é a coisa certa a fazer, mesmo que signifique o fim da minha carreira. E provavelmente significará. Eu sei. Mas algumas coisas são mais importantes que carreiras. Aprendi isso observando você e Elliot. Quando Lisa saiu do consultório 2 horas depois, tinha evidências suficientes para destruir Darren e Evelyn completamente. Mas ela também tinha o conhecimento devastador de que todo seu casamento, toda a sua vida com Elliot, havia sido construída sobre uma mentira. A questão agora era, o que ela faria com essa verdade? E, mais importante, como Elliot reagiria ao descobrir que fora traído pelas pessoas em quem mais confiava, e que o amor de sua vida havia descoberto tudo sem contar a ele primeiro? Sentada no banco de trás do táxi que a levava para casa, Lisa colocou a mão sobre a barriga, onde o filho de Elliot crescia. Um filho que ele acreditava que não viveria para criar. Bom, bebê, murmurou ela. Acontece que o papai não vai morrer, afinal. Mas quando ele descobrir o que descobrimos hoje, isso pode acabar nos matando. Lisa passou 3 dias agonizantes decidindo como contar a Elliot sobre a descoberta devastadora. 3 dias observando o homem que amava continuar vivendo uma mentira, vendo-o tomar vitaminas que acreditava serem medicamentos experimentais, notando como ele inconscientemente racionava seu tempo como se cada momento fosse precioso por ser limitado. A ironia era cruel. Elliot havia se tornado um homem melhor acreditando que estava morrendo. Ele aprenderá a valorizar conexões reais, a mostrar vulnerabilidade, a amar sem reservas. Como ela poderia destruir isso revelando que tudo fora uma farsa elaborada? Foi numa noite de sexta-feira que a decisão foi tomada por ela. Elliot estava em seu escritório em casa trabalhando até tarde, como se tornará seu hábito nas últimas semanas. Liz entrou com uma xícara de chá de camomila, um ritual noturno que se desenvolvera entre eles, e o encontrou olhando fixamente para uma foto emoldurada em sua mesa. Era um ultrassom do bebê deles, feito 2 dias antes. Pensando em algo específico? Perguntou ela suavemente, colocando o chá ao lado dele. Elliot levantou o olhar, um sorriso melancólico cruzando seu rosto. Pensando que talvez seja a hora de começar a organizar as coisas, legalmente, financeiramente. Quero garantir que você e o bebê estarão protegidos. Elliot, você está se sentindo pior? Os sintomas? Não, na verdade, estou me sentindo bem. Melhor do que em meses. Ele recostou-se na cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Talvez seja a calmaria antes da tempestade. Ou talvez seja porque finalmente tenho algo real pelo que lutar. A culpa atingiu Lisa como uma onda. Ali estava seu marido, planejando a própria morte, organizando o futuro de uma família que acreditava não viver para desfrutar, e ela tinha a prova nas mãos de que tudo era uma mentira cruel. Elliot, disse ela, a voz tremendo levemente. Preciso te mostrar uma coisa. Antes que ele pudesse responder, o telefone dele tocou. Era Marcos, ligando da recepção do prédio. Sr. Callaghan, desculpe incomodar tão tarde, mas seu irmão está aqui. Diz que é urgente. Elliot franziu a testa. Darren raramente visitava sem avisar e nunca tão tarde. Mande-o subir. Elliot, disse Lisa com urgência, antes que ele chegue, preciso. Mas o elevador já estava subindo e, minutos depois, Darren Callaghan entrou no apartamento. Aos 35 anos, ele tinha a mesma estrutura óssea de Elliot, mas onde Elliot irradiava força e controle, Darren parecia nervoso, agitado. Seus olhos estavam vermelhos, as roupas amassadas, e havia uma energia frenética nele que fez Lisa recuar instintivamente. Elliot, que bom te encontrar em casa. Darren abraçou o irmão com entusiasmo exagerado. Como está se sentindo? Melhor, espero. Estou bem, Darren. O que traz você aqui tão tarde? Ah, você sabe, preocupação fraternal. E ele olhou para Lisa com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu queria conhecer melhor minha cunhada. Não tivemos chance de conversar adequadamente ainda. Lisa sentiu algo frio se instalar em seu estômago.
Havia algo no tom de Darren, na maneira como ele a olhava, que sugeria que ele sabia mais do que deveria. Lisa, querida, continuou Darren. Ouvi dizer que você fez uma visita interessante ao Dr. Holbrook esta semana. O mundo parou. Elliot olhou de sua esposa para seu irmão, a confusão evidente em seu rosto. Do que você está falando? Lisa sentiu o coração disparar. Como Darren sabia sobre a visita dela ao médico, a menos que a estivesse vigiando ou... Ah, parece que nosso passarinho ainda não contou ao marido sobre a descoberta dela, disse Darren, sua voz assumindo um tom venenoso. Que decepção, Lisa. Pensei que honestidade fosse importante para você. Darren, disse Elliot, sua voz assumindo um tom de aviso. Pare de joguinhos. Do que você está falando? Estou falando sobre sua esposa descobrir que você não está morrendo, irmão. Que você nunca esteve. As palavras caíram no silêncio da sala como bombas. Elliot ficou completamente imóvel, seus olhos movendo-se de Darren para Lisa e de volta. O que você disse? Você ouviu bem. Não há doença degenerativa, não há sentença de morte. Foi tudo. Como posso dizer? Uma performance muito convincente dela. Lisa viu o momento exato em que a compreensão atingiu Elliot. Viu a expressão dele mudar de confusão para choque, e então para uma raiva fria e devastadora que ela nunca tinha visto antes. Lisa, a voz dele estava perigosamente baixa. Isso é verdade? Lisa sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Elliot. Eu queria te contar. Eu estava tentando encontrar a maneira certa. É verdade? Ele repetiu cada palavra como uma lâmina afiada. Sim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elliot levantou-se lentamente, as mãos apoiadas na mesa como se precisasse de suporte. Há quanto tempo você sabe? 3 dias. 3 dias. Elliot repetiu as palavras como se fossem de uma língua estrangeira. Por 3 dias você me viu acreditar que estava morrendo, organizar nosso futuro, me preocupar em deixar você sozinha, e você? Você sabia que era mentira. Eu não sabia como te contar. Eu estava tentando te proteger. Proteger? A explosão de raiva de Elliot fez Lisa recuar. Você me deixou viver uma mentira. Por 3 dias você me deixou. Ah, isso é ótimo, interrompeu Darren, claramente aproveitando o drama. O marido irritado porque a esposa mentiu para ele. Que ironia deliciosa. Elliot virou-se para o irmão, e Lisa praticamente pôde ver o momento em que todas as peças se encaixaram na mente dele. Você, disse ele suavemente, mas havia uma ameaça mortal na quietude de sua voz. Você fez isso. Eu? Não fiz nada além de facilitar algumas verdades. Verdades? Elliot avançou sobre Darren com uma velocidade que surpreendeu a ambos. Em segundos, ele tinha o irmão prensado contra a parede, uma mão em sua garganta. Você me fez acreditar que eu estava morrendo. Você manipulou minha vida inteira. Elliot, pare! Gritou Lisa, temendo que ele realmente machucasse Darren. Por quê? Rugiu Elliot, o rosto a centímetros do de Darren. Por que você faria isso? Darren, mesmo com a mão de Elliot em sua garganta, conseguiu sorrir. Porque você sempre teve tudo. Sempre. E eu estava cansado de esperar pelas migalhas. A herança. Isso foi tudo pela herança. Em parte. Mas também porque eu queria ver você sofrer como eu sofri minha vida toda, vivendo à sua sombra. Elliot soltou Darren com nojo, como se tocá-lo o contaminasse. Como você fez isso? Como convenceu o Dr. Holbrook? Dinheiro, querido irmão. Muito dinheiro. E um pouco de chantagem emocional sobre a filha doente dele. Darren ajeitou a gravata, recuperando a compostura. Embora eu deva admitir que a parte do envenenamento sutil foi ideia minha. Pequenas doses de substâncias que causavam os sintomas que você esperava. Muito criativo, não acha? Lisa viu Elliot cambalear como se tivesse levado um golpe físico. Você me envenenou?
Apenas o suficiente para tornar a performance convincente. Nada permanente, claro. Não sou um monstro. Não é um monstro? Elliot virou-se para encarar o irmão totalmente. Você manipulou minha vida inteira, me fez acreditar que estava morrendo, me fez tomar decisões desesperadas, como me casar com uma garçonete qualquer por um herdeiro. O insulto dirigido a Lisa foi a gota d'água. Elliot atingiu Darren com um soco que o jogou de volta contra a parede, desta vez com força suficiente para deixá-lo atordoado. Nunca, disse Elliot, com a voz baixa e perigosa, fale da minha esposa dessa maneira novamente. Darren tocou o lábio sangrando, o sorriso finalmente desaparecendo. Toquei na ferida, não foi? Mas me diga, irmão, se você soubesse que não estava morrendo, teria se casado com ela? Teria precisado dessa transação comercial? A pergunta atingiu o alvo pretendido. Elliot ficou imóvel, e Lisa viu a dúvida cruzar o rosto dele, uma dúvida que cortou seu coração como uma faca. É isso, disse Darren, afastando-se da parede, não é? Você não sabe. Por que tudo isso, o casamento, o bebê, até mesmo esse grande amor, foi tudo construído sobre uma mentira que eu criei. Lisa viu o momento em que Elliot quebrou. Não fisicamente, mas algo dentro dele se estilhaçou. Ele olhou para ela com uma expressão de devastação completa. Eu preciso de ar, murmurou ele, caminhando em direção à porta. Elliot, espere. Lisa correu atrás dele, mas ele já estava no elevador. Eu preciso pensar. Eu preciso. Eu não consigo. As portas do elevador se fecharam, deixando Lisa sozinha com Darren. Bem, disse Darren, limpando o sangue do lábio, isso foi divertido. Mas tenho certeza de que vocês vão superar. Afinal, há tanto amor verdadeiro entre vocês. Lisa virou-se para ele, e pela primeira vez na vida, sentiu ódio puro e ardente. Saia, disse ela calmamente. Como quiser. Mas Lisa, querida, lembre-se, você pode ter descoberto meu segredinho, mas agora você e Elliot terão que viver com as consequências. E vocês algum dia poderão ter certeza de que o que tem é real, e não apenas um produto da minha pequena criação? Depois que Darren saiu, Lisa ficou sozinha no apartamento silencioso, uma mão sobre a barriga, onde o filho de Elliot crescia. Lá fora, em algum lugar da cidade, seu marido tentava processar a revelação de que toda a sua vida havia sido manipulada pelo próprio irmão. E pela primeira vez desde que descobrira a verdade, Lisa se perguntou se revelar tudo fora a decisão certa. Por que agora não se tratava apenas de Elliot descobrir que não estava morrendo? Tratava-se de eles descobrirem se o amor que haviam construído era forte o suficiente para sobreviver às mentiras sobre as quais fora edificado. Elliot não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Lisa passou 2 dias infernais vagando pelo apartamento como um fantasma, alternando entre raiva, desespero e um medo paralisante de ter perdido o homem que amava para sempre. Marcos ligava a cada poucas horas com atualizações. Elliot estava bem, estava em um hotel, precisava de tempo. Mas nenhuma informação sobre quando ou se ele voltaria. Foi na manhã do 3º dia que Lisa acordou com cólicas estranhas e um leve sangramento que a fez correr para o hospital em pânico absoluto. 3 horas depois, após exames e monitoramento, os médicos garantiram que o bebê estava bem. Era apenas estresse, mas ela precisava de repouso e paz emocional. Preciso ligar para o seu marido? Perguntou a enfermeira gentilmente, notando que Lisa havia chegado sozinha. Ele está viajando, mentiu Lisa, incapaz de explicar que o marido havia desaparecido após descobrir que toda a sua vida era uma mentira. Mas Marcos devia ter sido informado por seus contatos no hospital, porque quando Lisa voltou para o apartamento, Elliot estava lá. Ele estava sentado na sala de estar, ainda usando as mesmas roupas de 3 dias atrás, o cabelo despenteado, a barba por fazer sombreando o rosto. Quando ela entrou, ele se levantou imediatamente, seus olhos examinando-a da cabeça aos pés. O bebê, foram suas primeiras palavras, a voz rouca de exaustão. Ele está bem, foi apenas estresse. O alívio que cruzou o rosto de Elliot foi tão intenso que Lisa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos.
Qualquer dúvida que ela pudesse ter sobre os sentimentos dele pelo bebê, pelo filho deles, dissipou-se naquele momento. Lisa, eu. Ele começou. Então parou, passando as mãos pelo cabelo. Sinto muito. Por desaparecer. Por deixar você sozinha quando precisava de mim. Elliot. Não, deixe-me falar primeiro. Por favor. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. Nos últimos 3 dias, repassei minha vida inteira, tentando entender o que era real e o que era manipulação de Darren. E sabe o que eu descobri? Lisa balançou a cabeça, sem confiar na própria voz. Descobri que não importa. Não importa por que nos casamos. Não importa quais foram minhas motivações originais. O que importa é o que construímos juntos. O que sinto por você. Ele se virou para encará-la. E havia uma clareza em seus olhos que ela não via há semanas. Lisa, eu te amo. Não porque eu acreditava que estava morrendo. Não porque você carrega meu filho. Mas porque você é a pessoa mais forte, mais real e mais incrível que já conheci. Elliot. Quando pensei que poderia perder você e o bebê, quando Marcos me ligou sobre o hospital, percebi que nada mais importava. Nem a mentira de Darren. Nem como começamos. Nem quantos anos tenho pela frente. Apenas que quero passar todos eles com você. Lisa sentiu as lágrimas fluindo livremente pelo rosto agora. Eu também te amo. E sinto muito por não ter te contado imediatamente sobre o que descobri. Eu estava tentando te proteger. Mas eu sei que foi errado. Você estava tentando ser gentil. Exatamente como você sempre é. Elliot atravessou a sala, parando na frente dela. Lisa, posso começar de novo? Posso te pedir em casamento como se deve desta vez? Antes que ela pudesse responder, ele estava ajoelhado diante dela, pegando suas mãos nas dele. Lisa Whitmore Callaghan, você quer se casar comigo? Não por um contrato. Não por necessidade. Mas porque você me ama e quer construir uma vida real comigo. Sim, sussurrou ela, ajoelhando-se ao nível dele. Sim, eu quero. Quando se beijaram, foi diferente de todos os beijos anteriores. Era um começo. Uma promessa. Um futuro se desdobrando entre eles. 2 semanas depois, Elliot tomou medidas decisivas contra Darren e Evelyn. O confronto final ocorreu na sala de reuniões das empresas Callaghan, com Darren, Evelyn, o conselho administrativo e uma equipe de advogados presentes. Lisa ficou ao lado de Elliot, sua presença silenciosa mas de apoio, enquanto ele apresentava provas devastadoras da conspiração. Darren Callaghan e Evelyn Callaghan, disse Elliot, com a voz fria e formal, conspiraram para me fazer acreditar que eu estava morrendo através de diagnóstico médico fraudulento e envenenamento sistemático. Tenho provas completas de transferências bancárias, gravações de conversas e o depoimento do Dr. Holbrook. O silêncio na sala era absoluto. Darren estava pálido, mas desafiador. Evelyn parecia ter envelhecido uma década. Como resultado, continuou Elliot, Darren é imediatamente removido de todos os cargos da empresa e deserdado. Todas as ações e benefícios são revogados. Evelyn é cortada do testamento e banida de qualquer propriedade da família. Elliot, querido, tentou Evelyn, você não pode acreditar que eu tenho gravações, mãe, de você e Darren planejando como corrigir minhas escolhas de vida depois que eu morresse. A dor na voz de Elliot era evidente. Você queria que eu morresse acreditando que estava doente. Isso é imperdoável. E se recusarmos? Desafiou Darren. Então as provas vão para a polícia e vocês enfrentarão acusações criminais por fraude, conspiração e tentativa de envenenamento. Elliot se inclinou para a frente. A escolha é sua. Darren e Evelyn deixaram a reunião derrotados, suas carreiras e reputações em ruínas. O Dr. Holbrook, que havia cooperado totalmente, perdeu sua licença médica, mas evitou acusações criminais. 6 meses depois, o primeiro choro do pequeno Liam Callaghan ecoou pela suíte privada do hospital, anunciando a chegada de uma nova geração.
Elliot segurou o filho pela primeira vez com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrando promessas de amor e proteção. Ele é perfeito, murmurou Lisa, observando pai e filho juntos. Igual a mãe, respondeu Elliot, beijando a testa dela. 1 ano depois, mudaram-se para uma propriedade na zona rural da Carolina do Sul. Uma casa de campo espaçosa cercada por jardins que Lisa projetou e campos onde Liam poderia correr quando crescesse. Elliot delegou a maior parte da gestão diária da empresa, escolhendo estar presente em cada marco da vida de seu filho. Emily se formou como oradora da turma e foi aceita em Harvard com bolsa integral. Em seu discurso de formatura, ela agradeceu à irmã, que sacrificou tudo para me dar uma chance, e ao meu cunhado, que provou que verdadeiras famílias são formadas por escolha, não por sangue. Numa noite quente de verão, 2 anos após a verdade ser revelada, Liz encontrou Elliot no balanço da varanda, observando Liam brincar no gramado com o Golden Retriever que haviam adotado. "No que você está pensando?" perguntou ela, acomodando-se ao lado dele. "Em como a melhor coisa da minha vida veio da pior coisa que alguém já fez comigo", respondeu Elliot, envolvendo-a em seus braços. "Se Darren não tivesse mentido, eu nunca teria procurado por você. Nunca teria descoberto o que realmente importa. Você acha que teria me notado se tivéssemos nos conhecido em circunstâncias normais?" Elliot olhou para ela, seus olhos escuros cheios de certeza. "Lisa, eu teria notado você em qualquer vida, em qualquer circunstância. Algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, mesmo sem contratos de casamento e diagnósticos falsos. Especialmente sem eles." Enquanto o sol se punha sobre a nova vida deles, pintando o céu com tons de dourado e rosa, Lisa se aninhou mais perto do marido, observando o filho brincar no jardim que haviam criado juntos. Era uma vida que nenhum dos dois havia planejado, nascida de mentiras e desespero, mas transformada em algo mais bonito e real do que qualquer conto de fadas. "Eu te amo, Elliot Callaghan", murmurou ela contra o peito dele. "Eu te amo, Lisa Callaghan", respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. "Para sempre." E pela primeira vez em suas vidas, tanto Lisa quanto Elliot tinham certeza absoluta de que para sempre era exatamente o que teriam. Às vezes, as maiores verdades nascem das mentiras mais cruéis. Elliot descobriu que não precisava estar morrendo para aprender a viver de verdade, só precisava encontrar alguém que o amasse por quem ele realmente era, não pelo que possuía. Lisa provou que o amor verdadeiro não precisa de contratos ou garantias, apenas 2 pessoas dispostas a escolher uma outra todos os dias. Juntos, transformaram uma farsa dolorosa no início de uma família real, construída sobre honestidade, paixão e a certeza de que alguns amores são fortes o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto, amado e escolhido, não por desespero, mas por um desejo genuíno de construir algo eterno. Se esta história tocou seu coração e despertou sua imaginação, inscreva-se no canal, me conte nos comentários de onde você está ouvindo, e se cada momento valeu a pena, comente "valeu a pena".